No Brasil está rolando uma verdadeira batalha pelo poder. De um lado, o Supremo Tribunal Federal. Do outro, o Congresso Nacional. E bem no meio dessa disputa, uma pergunta. Quem pode e principalmente como se pode fiscalizar os juízes da mais alta corte do país? Essa é a história de como a separação de poderes foi levada Para a gente assim ao entender limite. essa crise, tudo começa com essa pergunta. Por décadas, a resposta parecia estar bem clara. Sabe, estava na lei. Mas aí uma única decisão de um juiz mudou completamente as regras do jogo, desafiando o equilíbrio de poder e dando início a um confronto sem precedentes. A mudança foi drástica. Por mais de 70 anos, a lei permitia que qualquer cidadão desse entrada num processo de impeachment contra um ministro do Supremo. De repente, por uma canetada de um único juiz, esse poder foi parar na mão de uma pessoa só, o Procurador-Geral da República. Uma alteração que concentrou um poder imenso num único cargo. Ok, para entender como chegamos nesse impasse, vamos acompanhar os 5 atos dessa crise. Primeiro, como um juiz mudou as regras. Depois, a reação imediata do Senado. Aí, um escândalo que jogou mais lenha na fogueira. O contra-ataque do Congresso e, por fim, o equilíbrio frágil em que o país se encontra hoje. Tudo começou aqui com o que deu o pontapé inicial para todo esse conflito. Uma polêmica decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes. Sozinho, ele basicamente reescreveu uma lei de 1950. E, para entender o peso disso, é fundamental saber o que é uma decisão monocrática. É bem simples. Significa que um único juiz, agindo por conta própria, pode tomar uma decisão com força de lei. Isso antes mesmo que o plenário do tribunal, ou seja, todos os outros ministros, tenham a chance de votar. E foi exatamente isso que o ministro Mendes fez. Ele suspendeu, sozinho, uma parte crucial da lei do impeachment. O argumento dele? Que a Constituição de 1988, que é mais nova, invalidava a lei antiga e que a responsabilidade de iniciar o processo deveria ser só do Procurador-Geral da República. Essa decisão, claro, tomada por um homem só, provocou uma reação imediata e bem furiosa no Congresso. E a principal voz dessa indignação foi a do então presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Essa frase do Davi Alcolumbre resume perfeitamente o sentimento no legislativo. Para os senadores e deputados, a questão não era só jurídica. Eles viram a decisão como uma invasão do poder deles, do poder fundamental de criar e manter as leis do país. E é por isso que a coisa toda escalou tão rápido. Para o Congresso, não era uma simples discordância, era um ataque direto ao princípio da separação dos poderes, aquele pilar da Constituição que equilibra as funções do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. E enquanto essa tensão entre o Judiciário e o Legislativo fervia, um outro escândalo explodiu, jogando ainda mais gasolina nesse fogo todo. Dessa vez envolvendo outro ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e acusações bem sérias de conflito de interesses. Vamos seguir a linha do tempo para entender. Tudo começa com a liquidação do Banco Master por suspeita de fraude. Logo depois, a imprensa revela que o ministro Moraes teria ligado para o presidente do Banco Central para falar do caso. Mas a bomba mesmo estourou quando descobriram um contrato milionário entre o banco e o escritório de advocacia da esposa do ministro. A consequência? Imediata. Um novo pedido de impeachment. E a dimensão do contrato era impressionante. A gente está falando de 3,6 milhões de reais por mês. Um valor que, obviamente, chocou a opinião pública e deu muito mais força para as acusações sobre a conduta do ministro. E no centro de todo esse escândalo está a acusação de um clássico conflito de interesses. Basicamente, a suspeita de que um funcionário público usou sua posição oficial para beneficiar interesses privados, com os quais ele tem uma ligação pessoal e financeira. Bom, é importante apresentar a defesa do ministro Moraes. Ele e o Banco Central confirmaram os encontros, mas negaram que o assunto foi o Banco Master. Segundo eles, a conversa foi só sobre as sanções financeiras que Moraes sofreu por causa da Lei Magnitsky dos Estados Unidos, uma lei americana que pune indivíduos por violações de direitos humanos e não sobre o banco que estava sendo investigado por fraude. Diante da decisão de Mendes e do escândalo de Moraes, o Congresso decidiu que não podia ficar parado. Então, se preparou para um contra-ataque legislativo, para reafirmar sua autoridade. Esse contra-ataque vem em duas frentes. De um lado, uma proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC, que é o jeito de alterar a própria Constituição. Essa PEC queria proibir que um único juiz pudesse suspender leis. Do outro lado, um projeto novo para modernizar a lei e colocar prazos claros no processo de impeachment.
Essa nova lei de impeachment proposta é bem mais amarrada. Ela coloca prazos claros para a decisão inicial, deixa os parlamentares recorrerem de um arquivamento e, o mais importante, garante que, no final, a decisão possa ir para o plenário, evitando que pedidos fiquem na gaveta para sempre. Toda essa pressão e essas manobras políticas nos trouxeram até o cenário de hoje. Uma trégua tensa, sabe? Um impasse onde as armas foram abaixadas, mas o conflito principal está muito, muito longe de ser resolvido. Diante do contra-ataque do Congresso e da pressão política enorme, o ministro Gilmar Mendes recuou. Ele voltou atrás na parte mais polêmica da sua decisão, tirando a exclusividade do procurador-geral. A regra voltou a ser como antes, mas o confronto que ele começou já tinha deixado cicatrizes profundas na relação entre os poderes. E a batalha continua em várias frentes. As propostas para limitar as decisões dos juízes e reformar o impeachment ainda estão lá, ativas no Congresso. O pedido contra o Moraes ainda espera uma decisão. E está ganhando força a ideia de uma CPI para investigar o caso do Banco Master. A questão fundamental sobre como e quem deve fiscalizar o judiciário continua totalmente em aberto. No fim das contas, toda essa disputa nos deixa com aquela pergunta clássica que ecoa na história de toda a democracia: quem vigia os vigilantes? Pois é, quando as instituições que deveriam ser o último pilar da lei são elas mesmas questionadas, quem tem o poder final de fiscalizá-las? A resposta para essa pergunta, bom, é ela que vai definir o futuro do equilíbrio de poder no Brasil. Olá e seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar numa situação que, ali no final de 2025, deixou Brasília em estado de alerta. E que alerta, né? Um verdadeiro nó cego amarrando o judiciário, legislativo e o mercado financeiro numa rota de colisão que parecia, assim, inevitável. Nós recebemos muito material sobre isso. Reportagens de O Globo, Estadão, G1, várias análises jurídicas. E todas elas giram em torno de uma crise com um epicentro bem claro: o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Exato. A nossa missão aqui é tentar desvendar essa bagunça. Como é que a história de um banco privado, sanções americanas e o jogo político em Brasília viraram essa bola de neve gigantesca. E eu acho que essa ideia de um teste de estresse para a democracia brasileira é perfeita. Porque o que as fontes que a gente analisou revelam vai muito além da conduta de um único ministro, sabe? Sim. A gente está falando de um teste real para o sistema de freios e contrapesos do país. A questão que fica no ar não é só sobre o que aconteceu, mas sobre o que acontece depois. E se os mecanismos funcionam? Exato. Existem, de fato, mecanismos eficazes de responsabilização para as figuras mais poderosas da República? Ou o sistema, no fim, se protege? É isso que está em jogo. Perfeito. Então vamos começar pelo que acendeu o pavio, né? O caso do Banco Master. A controvérsia, pelo que as reportagens apuraram, gira em torno de uma acusação muito, muito séria. A de que o ministro Alexandre de Moraes teria usado o poder dele para pressionar o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo. E essa pressão, pelo que os relatos indicam, não parece ter sido nada sutil. Não mesmo. Os relatos são bem específicos. Falam em pelo menos 4 interações diretas, 3 por telefone e uma presencial. E nessa presencial, o Moraes teria convocado o Galípolo. E uma das fontes do jornal O Globo fala em algo ainda mais intenso. Chega a mencionar, assim, até 6 ligações em um único dia. 6 ligações? Isso não é uma consulta de rotina. É uma demonstração clara de urgência, de insistência. E qual era o objetivo de tanta insistência? Bom, segundo os artigos, era bem direto: acelerar a venda do Banco Master para o Banco de Brasília, o BRB. Uma operação bilionária. Exato. E que estava travada, enfrentando dificuldades, barreiras técnicas lá dentro do Banco Central. E aqui a história ganhou um contorno quase, cinematográfico. O argumento que o Moraes teria usado, segundo a apuração da jornalista Malu Gaspar, é que o Master incomodava por estar ocupando espaço dos grandes bancos. Quase um lobby às avessas, né? Exatamente. Mas o que transforma essa situação de grave, e aqui eu estou usando as palavras de uma das fontes, gravíssima, é o elefante na sala. O conflito de interesses. O flagrante conflito de interesses. E é aqui que os detalhes se tornam cruciais para a gente entender a dimensão do problema. O Banco Master não era um banco qualquer para o ministro. Era um cliente, e um cliente de peso,
do escritório de advocacia da esposa dele, a Viviane Barsi de Moraes. Espera um pouco, vamos parar nesse número porque ele é fundamental. As fontes detalham um contrato. E não era um acordo qualquer. A gente está falando de 3,6 milhões de reais Por mês. por mês. Isso dá um potencial total, ao longo de 3 anos, de algo em torno de 129, 130 milhões de reais para o escritório. É um valor, assim, astronômico para um contrato de advocacia. Sem dúvida. E o escopo do contrato torna tudo ainda mais complicado. A função do escritório era explicitamente representar os interesses do banco em Brasília. Inclusive perante o Banco Central. Exatamente. Ou seja, a mesma instituição cujo presidente estava, supostamente, recebendo as ligações insistentes do ministro. E para fechar o quadro, um dos jornalistas aponta um dado patrimonial impressionante. Qual? A declaração de bens da Viviane Moraes saltou de 24 milhões de reais em 2023 para quase 80 milhões em 2024. Um aumento explicado, em grande parte, pelos dividendos que vieram justamente desse contrato com o Banco Master. Uau! Esses números são realmente explosivos e criam uma narrativa muito forte, né? Mas toda história tem 2 lados. Como é que o ministro se defende disso tudo? Qual é a contranarrativa que ele apresenta? A defesa se apoia num pilar central, a Lei Magnitsky. O ministro Moraes afirma que todos os seus encontros e contatos com o Gabriel Galípolo e com outros banqueiros foram para tratar exclusivamente das consequências dessa sanção, uma sanção imposta a ele pelo governo dos Estados Unidos. Certo, e para quem não está familiarizado, a Lei Magnitsky é uma ferramenta bem poderosa do governo americano. Ela permite sancionar indivíduos estrangeiros acusados de corrupção ou violações de direitos humanos. Isso. No caso de Moraes, as sanções foram aplicadas em 30 de julho de 2025, com base em alegações de censura e prisões arbitrárias. Na prática, isso significa um bloqueio de bens nos Estados Unidos e, o que é mais importante, pode criar um pesadelo logístico. Exato. Manter uma conta corrente, usar um cartão de crédito, fazer uma transferência internacional, tudo isso pode ser bloqueado ou severamente dificultado, porque a maioria dos bancos globais evita fazer negócios com indivíduos sancionados para não ter problemas com o Tesouro Americano, sabe? Entendi. Então, a versão do Moraes é que ele estava simplesmente tentando resolver um problema pessoal e prático, buscando orientação do sistema financeiro brasileiro sobre como navegar nessa situação. Uma justificativa que, à primeira vista, parece plausível. Ele estaria agindo como um cidadão tentando resolver um problema bancário bem complexo. Mas as análises que a gente leu apontam para uma nuance muito sutil. Sutil, mas que pode mudar tudo. E a nuance está em uma única palavra. Uma nota oficial, emitida pelo Banco Central, confirma que houve sim reuniões para discutir os efeitos da Lei Magnitsky sobre o ministro. Certo. No entanto, a nota do BC não usa o advérbio exclusivamente, que é a pedra angular da defesa de Moraes. Essa omissão, seja ela intencional ou não, abre uma brecha. Uma brecha para a interpretação de que, sim, a Lei Magnitsky foi um dos tópicos, mas Talvez não o único. E aqui é uma cronologia dos fatos, quando a gente organiza, se torna uma ferramenta de análise muito poderosa. É como montar um quebra-cabeça. Exatamente. E aqui está o ponto crucial que as análises destacam. A justificativa da Lei Magnitsky, embora plausível, se encaixa de forma perfeita demais na cronologia da pressão sobre o banco. Como assim? Vamos aos fatos. Em 30 de julho, Moraes é sancionado. Pouco depois, em 3 de setembro, o Banco Central oficialmente rejeita a proposta de compra do Master pelo BRB. Ok. 20 dias depois, em 22 de setembro, as sanções americanas são estendidas à esposa dele, o que aumenta a pressão. E o golpe final no banco vem em 18 de novembro, quando o BC liquida o Banco Master por suspeitas de fraudes de mais de 12 bilhões de reais. Ou seja, a pressão em favor do banco teria ocorrido justamente no período em que as sanções estavam ativas e causando problemas para o ministro e para a família. Precisamente. Visto por um ângulo mais cético, um problema pessoal e legítimo do ministro
pode ter se tornado uma cortina de fumaça muito conveniente para uma operação de lobby bem mais grave, Ele tinha um motivo oficial para ligar para os banqueiros. enquanto supostamente tratava de outro assunto nos bastidores. Com um escândalo dessa magnitude vindo à tona, a pressão política, que já era grande, simplesmente explode. É como jogar gasolina num incêndio que já estava fora de controle. Isso nos leva direto ao Senado Federal. O Senado é o palco constitucional para o julgamento de ministros do STF. E os números que as fontes trazem são impressionantes, né? Muito. Até dezembro de 2025, a mesa do Senado acumulava 81 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Desses, 43, ou seja, mais da metade, eram direcionados especificamente ao Alexandre de Moraes. Isso já mostra um clima de hostilidade que estava ali represado. Com certeza. E essa hostilidade transbordou de forma muito visual em agosto de 2025. Vários senadores da oposição, sentindo que os pedidos eram ignorados, literalmente ocuparam a mesa diretora do Senado por quase 48 horas. Foi um ato de obstrução, um protesto, para forçar o presidente da casa, o Davi Alcolumbre, a finalmente analisar um dos pedidos. E politicamente eles tiveram a vitória, ainda que simbólica, mas importante. Conseguiram reunir 41 assinaturas de senadores apoiando a abertura do processo. E 41, num universo de 81 senadores, é uma maioria absoluta. Em qualquer parlamento do mundo, isso é um sinal político fortíssimo. Deveria ser o suficiente para, no mínimo, iniciar o debate certo. Deveria. Mas aí a gente entra na complexa matemática do poder em Brasília. Ter os votos é uma coisa. Ter o poder de pautar a votação É outra completamente diferente. E é aí que entra a figura-chave do Davi Alcolumbre. Pela lei que rege o impeachment, uma lei de 1950, a decisão de aceitar ou arquivar um pedido é monocrática. é só dele. Dele e de mais ninguém. E o Alcolumbre, assim como o antecessor dele, o Rodrigo Pacheco, optou por manter todos os pedidos na gaveta. O argumento oficial é sempre o mesmo, a necessidade de garantir a estabilidade institucional e evitar o que ele mesmo chamou de esculhambação. Mas as análises políticas sugerem que tem mais coisa em jogo. Essa prerrogativa transforma os pedidos de impeachment numa espécie de espada de Damocles. Exato. Manter a ameaça viva, mas nunca executá-la, dá ao presidente do Senado um poder de negociação gigantesco, tanto com a oposição quanto com o próprio Supremo. Ele se torna o guardião do portão. Enquanto ele não abre esse portão, as 41 assinaturas, por mais barulho que façam, não têm efeito prático. Elas esbarram nessa parede de concreto que é a caneta do presidente do Senado. Então, o cenário é esse. O legislativo se arma com uma maioria de votos e uma crise de relações públicas para o judiciário. E a reação do judiciário? Eles não ficaram parados esperando, né? De forma alguma. O STF fez um movimento de contra-ataque preventivo. E foi uma jogada, assim, de mestre em termos de estratégia de poder. Em 3 de dezembro de 2025, o ministro Gilmar Mendes, o mais antigo da corte, profere uma decisão liminar que, na prática, reescreve as regras do jogo do impeachment no meio da partida. Uma blindagem, como alguns analistas chamaram. Como é que ela funcionava? Era uma blindagem em 3 camadas, muito bem pensada. A primeira determinava que apenas o Procurador-Geral da República poderia apresentar uma denúncia de impeachment contra um ministro do STF. Isso retirava o poder de qualquer cidadão, como previa a lei original, e concentrava numa figura que, historicamente, é mais alinhada ao status quo. E a segunda camada parece ter sido a mais impactante. Sem dúvida. A decisão elevava drasticamente o quórum para a abertura do processo no Senado. Em vez da maioria simples de 41 votos, que a oposição já tinha, Passaria a ser exigido um quórum qualificado de 2/3, 54 votos. 54 votos. E é importante entender o que isso significa no Senado brasileiro. Não é só um número alto. Na fragmentação política atual, conseguir 54 senadores para uma pauta tão explosiva é uma impossibilidade política. É quase inviável. Isso blinda o ministro de quase qualquer ameaça real. E ainda tinha uma terceira camada de proteção, certo? Sim, uma proteção sobre o conteúdo.
A liminar proibia que o mérito de uma decisão judicial, um voto, uma sentença, fosse usado como base para um crime de responsabilidade. O objetivo declarado era nobre: evitar a perseguição de juízes por suas interpretações. Mas o efeito prático? Era remover da mesa uma das principais fontes de queixa da oposição. Exatamente. A reação no Senado a essa decisão deve ter sido sísmica. O STF estava, na prática, legislando sobre um processo de competência do Congresso. Foi imediata e furiosa. O próprio Davi Alcolumbre, que vinha protegendo o STF ao segurar os pedidos, veio a público com uma declaração que resumia o sentimento geral. Ele disse: "Não é razoável que uma lei votada pelo Congresso seja revista pela decisão de um único ministro." A corda esticou ao máximo. Exato. Ficou claro que o judiciário talvez tivesse exagerado na dose. E o que aconteceu? O STF manteve a decisão. O que ocorreu, o que a gente pode chamar de um recuo estratégico. Uma semana depois, em 10 de dezembro, o Gilmar Mendes voltou atrás, mas só em parte da decisão. Ele revogou o ponto que dava exclusividade ao PGR para apresentar a denúncia. Devolvendo esse direito a qualquer cidadão. Isso. Foi um gesto de boa vontade justificado pelo avanço de um novo projeto de lei sobre o tema no Congresso. Mas, e essa é a parte crucial que as análises destacam, os dois pilares mais importantes da blindagem foram mantidos. Precisamente. A exigência do quórum qualificado de 54 votos e a proteção ao mérito das decisões judiciais continuaram valendo, ou seja, mesmo com o recuo parcial, o custo político e processual para levar um impeachment adiante foi drasticamente elevado, e pela própria corte que estava sob escrutínio. O jogo mudou permanentemente. Mudou. E isso nos traz ao impasse do final de 2025. De um lado, uma maioria política de senadores, com 41 assinaturas mobilizada. Do outro, uma barreira processual muito mais alta, erguida pelo STF. E no meio, controlando a chave, o presidente do Senado. O impasse perfeito. É um impasse que expõe uma disputa fundamental sobre os limites do poder no Brasil. O que as fontes nos mostram não é apenas uma crise sobre a conduta de um ministro. É uma batalha sobre quem fiscaliza quem. Sim. É o legislativo tentando exercer seu papel e o judiciário reagindo para proteger o que vê como sua independência, talvez de uma forma que beira a autoproteção corporativa. E isso nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão que fica pairando no ar depois de analisar tudo isso. Sim, quando a própria instituição que está sob escrutínio altera as regras do jogo para se proteger, o que isso significa para o princípio da responsabilização? O famoso accountability. É uma boa pergunta. A busca pela estabilidade institucional, que é o argumento nobre usado para engavetar os pedidos, pode, sem querer, estar criando um precedente perigosíssimo. O de que a mais alta corte do país está, na prática, acima de qualquer fiscalização efetiva. E a longo prazo, isso pode ser mais danoso para a democracia do que a crise pontual que se tenta evitar. Porque corrói a confiança pública, que é o verdadeiro alicerce de qualquer sistema de justiça. É um paradoxo que o Brasil vai ter que resolver.